Vamos falar hoje sobre a elaboração do resumo. Então, como escrever o resumo de um artigo científico, de um trabalho de conclusão de curso, como a monografia, uma dissertação, uma tese. Então, vamos trabalhar aqui, mostrar para vocês dois resumos, esse desse artigo que foi publicado na revista Alcance, e vamos ver também esse outro resumo. Eles têm característica um pouquinho diferente, a parte inicial, desse artigo que foi publicado na revista eletrônica de administração. Então, antes que a gente venha para os resumos, para ver realmente como escrever, eu quero falar um pouco, certo, sobre essa parte do seu trabalho de conclusão de curso, para explicar alguns pontos importantes antes de você começar a escrever esse elemento pré-textual do seu trabalho. Então, pessoal, a primeira observação que eu faço é que se você está fazendo um projeto de pesquisa, esse projeto de pesquisa ele não tem resumo, certo? O resumo, ele só faz parte de um trabalho final, então da sua monografia, dissertação, tese, ou então do seu artigo científico, né? Então, o projeto ele não tem, porque vocês vão ver que o projeto não tem os elementos suficientes para se elaborar o resumo, que seria resultados e conclusão, certo? Uma vez que o projeto você escreve até a metodologia. Então, esse resumo que eu já mostrei ali mais ou menos nos artigos, é um elemento pré-textual que ele vem antes da introdução, tá certo? Se você está escrevendo um artigo científico, ele vem logo depois do título do seu artigo com o nome dos autores, certo? Então, na sequência, ele já se apresenta. E, no caso, se você está fazendo a monografia, dissertação ou tese, ele vem antes do sumário. Então, o resumo, ele é um elemento pré-textual, né, que sempre vai anteceder a introdução, tá certo? Porque a introdução, como é o primeiro elemento textual, então, o resumo, ele sempre vem antes da introdução. E aí, você só vai escrever esse resumo quando você terminar todo o seu trabalho, certo? Por quê? Porque o resumo, ele é uma condensação de tudo que você falou, certo? No seu trabalho. Então, vai ser um parágrafo ali que você vai escrever, mas ele tem todas as partes do seu trabalho. Então, ele precisa ser curto e objetivo, né? Então, você tem frases ali afirmativas, sequenciais, tá certo? Que a gente vai ver como a gente pode fazer essas frases, né? O conteúdo dessas frases. E aí, realmente, a gente só tem como fazer quando a gente terminar. Uma vez que a gente precisa incluir no resumo os resultados e a conclusão do estudo. Então, apesar dele ser a última parte, a escrita no seu trabalho é uma das partes mais importantes do seu artigo. Por que isso? Porque o leitor, quando ele vai pegar o seu artigo, ou vamos pensar na banca examinadora que vai pegar seu artigo, avaliadores de congresso, de periódico, eles vão iniciar a leitura do seu artigo pelo resumo, certo? Então, se esse resumo estiver bem feito, se realmente for um assunto de interesse deles, então o interesse ele vai ser despertado a partir dessa leitura. E aí, o leitor, a partir dessa leitura desse seu artigo, ele vai ver se esse seu artigo ele agrega ou não na pesquisa que ele está fazendo. Então, você tem que escrever muito bem para que ele, lendo o resumo, ele veja se o seu trabalho é importante ou não para a pesquisa dele, certo? Isso para ele não ter que ler o artigo todinho para saber o que foi que você encontrou, que resultados você chegou, os principais resultados, a conclusão. Então, é o primeiro contato do leitor com o seu trabalho, né? Então, se esse resumo ele tiver mal feito, então isso vai fragilizar muito o seu trabalho, né? Que pode ser o artigo, a monografia, a dissertação ou a sua tese. Então, o que é que a gente vai trazer nesse resumo? O que é que esse resumo traz? Ele traz os dados principais do seu trabalho, as informações principais que você encontrou, que você fez. Nesse estudo, exatamente são essas informações que tem que estar no resumo. Então, a gente parte aqui para discutir sobre o tamanho do resumo. O tamanho, ele depende muito da sua instituição, depende do periódico que você vai mandar, depende do congresso. Então, a gente tem uma norma na ABNT, que é a 6028, que é inclusive uma norma que está passando por revisão, certo? Quando sai a nova norma de resumo, se sair a nova norma de resumo ainda esse ano, então a gente vai gravar o vídeo, ou então se ficar para o próximo, a gente vai ficar monitorando isso, para explicar a você se teve alguma modificação.
Então, a norma da ABNT, ela diz que para artigo científico, esse resumo ele tem que ter de 100 a 250 palavras, certo? Então, se esse resumo é muito curto, então isso representa um desafio muito grande para o autor do trabalho, né? Porque ele vai ter que escrever toda aquela parte que a gente vai ver aqui, essa ordem lógica desse resumo que está aqui, né? A gente vai ter que ver, escrever toda essa parte aqui em 100 ou 250 palavras. E aí essa norma, ela diz também que se for uma dissertação, tese, monografia, pode ser de 150 a 500. Mas eu estou trazendo essa questão da ABNT aqui, mas você precisa ver, como eu estou dizendo, a instituição, o periódico ou congresso que você está mandando, porque nem todos vão seguir esse padrão aqui da ABNT, tá certo? Então, você está entregando o TCC, você tem que olhar a norma da instituição com relação ao tamanho desse resumo. E às vezes, esse limite não é nem pelas palavras, é por caracteres. Eles contam caracteres, às vezes caracteres com espaço, caracteres sem espaço, tá certo? Então esse tamanho, ele vai variar muito, mas tenha certeza que é um resumo bem curto. E aí, quando a gente vai escrever esse resumo, a gente tem que escrever nessa ordem aqui, certo? Existe uma ordem lógica para você escrever esse resumo, você não pode atropelar essa ordem aqui. Então, a gente vai iniciar com um contexto, certo? Falando de um contexto geral sobre o trabalho, então que não dá para você escrever muito do tipo, eu tô querendo escrever aqui 8 linhas de contexto, não dá. Você vai escrever algo em torno de 3, 4 linhas, se der. Porque se o resumo, o tamanho aqui que a gente tá vendo, ele for muito pequeno, de palavras, então não dá para você escrever esse pequeno contexto do assunto. Você já vai entrar direto no objetivo, que é exatamente os modelos que eu quero mostrar para vocês daqui a pouco. Então, primeiro, se você tiver espaço, você pode trazer um pequeno contexto, certo? Na sequência, você vai trazer o objetivo do trabalho, né? Então, tá lá na sua introdução o objetivo geral e os objetivos específicos. Se você não tiver os objetivos específicos, você traz apenas o objetivo geral do trabalho. Você vai trazer a metodologia, tá certo, do trabalho, como foi que você fez. Vai colocar aqui os principais resultados, então não tem como você trazer talvez todos os resultados que você encontrou, exatamente por conta do espaço. E por último, você vai trazer a conclusão. A conclusão você vai poder focar aqui principalmente na contribuição do estudo, tá certo? Qual foi a contribuição do estudo? Ou então, se você quiser trazer também limitações e sugestões para futuras pesquisas, você pode. Então, essa ordem lógica que você vai escrever, quando eu for mostrar aqui os exemplos, eu acredito que vai ficar bem claro, certo? Então, o resumo, ele é feito num parágrafo único, tá certo? Ele não tem divisão em vários parágrafos, né? E no geral também não tem aquele recuo na primeira linha de 1,25, então veja que ele vai estar um texto todo justificado, tá certo? Sem recuo na primeira linha. Não usar citação, então você não vai precisar trazer nenhum autor, a não ser que seja um autor que você desenvolveu o trabalho com base na teoria dele, tá certo? Aí você pode citar que foi com base na teoria de fulano e o ano, né? Evitar sigla, tá certo? Se você citar uma sigla no seu resumo, você vai ter que colocar antes por extenso. Então, por exemplo, se eu estou citando o Banco Central, então, de acordo com dados do Banco Central, aí entre parênteses BC, porém no texto, quando eu for escrever no texto, tá certo? O Banco Central, eu não posso entrar direto no texto, por exemplo, lá na introdução com a sigla não, pelo fato de ter já colocado isso no resumo. Vou ter que novamente colocar por extenso, depois a sigla, e aí só depois é que eu posso ficar citando apenas a sigla. E abaixo do resumo, a gente tem as palavras-chave. Essas palavras-chave, você vai colocar de 3 a 5 palavras-chave, tá certo? Que representa realmente o conteúdo do seu trabalho, né? Então, agora, a gente vai para os exemplos, tá certo? Que aí eu acho que vai clarear bastante aqui o entendimento de vocês. Então, veja bem, pessoal, pegando esse primeiro artigo, né, que fala muito além das curvas, a experiência de consumo das mulheres brasileiras plus size no varejo de moda, né, desses autores que estão aqui no cantinho direito, você vai ver que eles entram aqui
tratando da justificativa do trabalho, a importância. Então, considerando a crescente relevância do papel estratégico, da perspectiva experiencial para as organizações, né? Então, eu trouxe aqui a questão da relevância do trabalho e já entrei aqui no objetivo. Este artigo investiga o conceito de experiência de consumo sob a ótica de consumidoras de moda plus size. Certo? Então, veja que eu fiz só uma linha aqui, olha, com a importância, né? Eu trouxe aqui mostrando no exemplo só essa linha e aqui já trouxe o objetivo do trabalho, tá certo? Quando a gente observa aqui a sequência, então você vê que você pode começar com esse contexto e vir direto para o objetivo do trabalho, né? E aí, depois do objetivo, olha, veja bem, depois do objetivo, o que é que tem? Vem a metodologia, certo? Depois do objetivo, eu tenho a metodologia do trabalho. Então, vamos lá, metodologia, como foi? Trata-se de uma pesquisa qualitativa em que foram realizadas 22 entrevistas. Tá certo? Então, aqui você já coloca também como foi a metodologia e aí agora você vem explicar aqui como foi que você fez, porque era uma pesquisa qualitativa, né? Então, os resultados foram analisados utilizando análise de conteúdo, tal, falou. Quando terminar, você vai entrar em quê? Então, veja a sequência. Você vai trazer os principais resultados do trabalho, principalmente aqueles, né, que respondem ao seu problema de pesquisa. Então, dentre os principais achados, destacam-se, aí você vai e escreve, certo? Então, você vai trazer os resultados que são importantes para atender a esse objetivo aqui que você colocou aqui em cima. E aí, quando terminar, você faz a conclusão. Então, como resultado central, a identificação de 5 dimensões da experiência de consumo para o segmento de moda plus size configura um ponto de partida útil para a realização de futuras investigações e o avanço teórico e empírico sobre o tema. Então, aqui na conclusão, os autores enfatizaram a questão da contribuição do estudo. Então, é muito interessante você terminar o seu resumo tratando dessa parte aqui, que é a contribuição efetiva do trabalho. Quer dizer, para que serve o trabalho, né? Que é o que tem que estar também na conclusão do seu estudo, né? Inclusive, a gente já tem um vídeo aqui sobre a conclusão, certo? Nesse outro exemplo aqui, que ele vai tratar especificamente de fatores que afetam o aprendizado de alunos de mestrado em administração em relação à estatística, observe que para chegar aqui no objetivo do trabalho, eles escreveram aqui 4 linhas, né, sobre o contexto, tá certo? Que tá aqui na ordem, olha, porque tem espaço para isso. Então, ele escreveu um pequeno contexto, aqui falando sobre a estatística, vista por muitos estudantes, tal. Aí, depois foi que ele veio chamar aqui o objetivo. Então, é nesse sentido, portanto, que se insere o presente trabalho com o objetivo de analisar os antecedentes de interesse, e aí foi e explicou, tá certo? Aqui, olha, por que é que tem uma citação aqui? Porque é o modelo proposto por, aí ele trouxe os autores, tá certo? Porque segue um determinado modelo. Então, nesse caso, você pode colocar autores, mas não para citar nem para explicar nada. E aí, aqui vem dizendo, né, a partir de uma abordagem quantitativa, então isso aqui é o que? Olha, na sequência, a metodologia do seu trabalho, certo? A metodologia. Então, a partir de uma abordagem quantitativa foram coletados dados de 120 alunos, tal. Depois da metodologia, bem resumida, você vai trazer o quê? Os principais resultados, certo? Então, aqui, os resultados da análise a partir da modelagem mostram que... Aí você vai e coloca os resultados. Então, por fim, o que seria isso? Aqui, a conclusão. Discutem se tais dados sugerem táticas e como tornar o processo de ensino e aprendizagem da estatística mais eficaz. Então, aqui traz sugestões, né, para futuros trabalhos também, certo? Que eles podem estar abordando isso, né? Então, uma parte aqui da conclusão do trabalho, mas de preferência que você possa encerrar com a contribuição aqui do estudo, como eu mostrei no trabalho anterior. Tá certo, pessoal? Então é isso, o resumo, esse textozinho curto que vem no início, mas é o cartão de visita do seu trabalho, tá certo? Então espero que vocês tenham compreendido, um abraço e até mais.